fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se, quebrou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Diga comigo então: desci à casa do oleiro e vi ele trabalhando, e o vaso que estava em sua mão quebrou-se. Diga: quebrou-se. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Feche os seus olhos, permaneça a sua Bíblia aberta, curva a sua cabeça. Senhor Deus, eterno Pai, já oramos, já falamos contigo, louvamos, mas nós queremos mais. Nós queremos mais a tua presença, da tua unção, queremos mais o teu Espírito Santo. Fala conosco através da tua palavra, fala aos nossos corações, que não seja eu, mas o teu Espírito em mim, que eu me diminua, que tu cresça, e que o teu Espírito Santo tenha liberdade para tocar e ministrar em cada coração uma palavra rema, palavra revelada aos nossos corações. Diga: eu abro meu coração para receber a tua palavra, ó Senhor Deus, em nome de Jesus. Podeis assentar dando glória a Deus. O vaso que o oleiro estava moldando em suas mãos. Jeremias diz que Deus o envia para que ele vá até a casa do oleiro, e ali ele ouviria a mensagem do Senhor. Deus não dá uma visão a Jeremias, como foi no vale de ossos secos. Deus não dá uma visão a Jeremias, como deu para Ezequiel, mas ele dá uma ordem e envia Jeremias à casa do oleiro, para que ele observe o trabalho do oleiro. Oleiro é aquele que molda o barro para fazer o vaso. Oleiro é aquele que trabalha com as suas mãos para moldar um vaso. Então, ele diz: eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso que estava em suas mãos quebrou-se. Queridos, eu não quero entrar no contexto da história, mas eu quero dizer para você que nós somos chamados de vasos na palavra do Senhor. Cadê os vasos de Deus aí? Em 2 Timóteo, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 2. Depois de Tessalonicenses, lá no finalzinho. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 20 e 21. Ele diz assim: numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Alguns desses vasos para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Mas se alguém se purificar dessas coisas, obrigado, diaconisa, será vaso para honra, santificado,
útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Vasos de honra e não de desonra. Em Isaías 64:8 diz a Bíblia que nós somos obras feitas pelas mãos do Senhor. O verdadeiro oleiro é o Deus de Israel. Nós somos obras feitas pelas mãos dele. Em Atos capítulo 9, versículo 15, a palavra do Senhor chama o apóstolo Paulo de o vaso escolhido do Senhor. Ananias, desce na rua direita, numa casa assim, você vai encontrar um homem chamado Saulo, ele está te esperando, não tema em visitá-lo, porque ele é um vaso escolhido por mim, para fazer a boa obra. Mas hoje, irmãos, eu não quero pregar sobre vaso somente. Eu quero pregar sobre algo que Deus me chamou a atenção nesse texto de Jeremias capítulo 18, verso 4. Onde ele diz assim: então o vaso que ele estava formando quebrou-se em suas mãos. Diga comigo, o vaso se quebrou. O vaso quebrou-se. Ei, você entendeu aí? O vaso se... Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Não foi Deus que quebrou o vaso. Não foi Jeremias que entrou e quebrou o vaso. O vaso quebrou-se nas mãos do seu Criador. O vaso quebrou-se nas mãos daquele que o estava formando. Escute, vaso quebrado representa quebrantamento. Pessoa, quebrantada, pessoa disposta a ser renovada, pessoa ou vaso, como você é um vaso de Deus, disposto a ser moldado novamente, porque Deus é o verdadeiro oleiro. E um vaso que se quebra, um vaso, ele se quebra, dizendo: me faz de novo, me renova de novo. Sabe, queridos, esse texto não se refere ao que Deus pode fazer na sua vida, ao que Deus pode fazer em nossas vidas, mas se refere ao que nós permitimos que Ele faça em nossas vidas. Escute, não é o que você quer, aliás, não é o que Deus quer, é o que você permita que Ele faça na sua vida. O vaso se quebra na mão do oleiro, Ele está dizendo: eu estou nas tuas mãos, me refaz, me renova, me remolda. Não é o quanto Deus pode fazer por nós para nos melhorar, mas é o quanto nós estamos quebrantados para deixar Ele nos fazer ser melhores, pessoas melhores, vasos melhores, vasos de honra. É o quanto eu estou disposto a deixar Deus trabalhar na minha vida e me tornar um ser melhor. Porque Deus, irmãos, Ele é maravilhosamente maravilhoso, e Ele é
poderosamente poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou sequer imaginamos. Mas Ele só faz quando nós permitimos Ele fazer. O diabo, ele entra, arromba, ele estraga, ele não pede permissão, ele quer arrebentar com tudo, como diz a Bíblia, ele vem roubar, matar e destruir, mas Deus, ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então Deus não entra na vida de ninguém invadindo. Deus espera você se quebrantar, você quebrar o seu coração e dizer: vem, Senhor, porque eu abro o meu coração para o Senhor habitar em mim. Igreja viva. Em 2 Reis capítulo 5, nos conta uma história de um homem chamado Naamã, um general que era um homem de alta posição, rico, poderoso, mas também era um homem leproso, doente. E ele vivia se escondendo com a sua lepra, mas ele queria ser limpo, ele queria ser liberto daquela doença, daquela enfermidade. Então ele vai em encontro ao profeta Eliseu, e o Eliseu lhe dá uma direção. E em 2 Reis capítulo 5 verso 10, diz a Bíblia que o profeta manda uma mensagem para ele: vai e lava-te, lava-te, lava-te. É uma ação. Ele, Naamã, precisava ir se lavar. O profeta não poderia lavá-lo, ele precisaria se lavar. Jesus não poderia lavá-lo, ele precisaria se lavar. Os soldados não poderiam fazer nada por ele, nem lavá-lo, ele precisaria lavar-se. A posição dele, o status dele, o salário dele de comandante, de general, não podia lavá-lo, não podia curá-lo, mas ele sim poderia lavar-se. A ordem era bem clara para ele: vai e lava-te. Ele precisava, irmãos, de uma mudança de vida. Ele precisava de uma renovação na sua vida. Mas o orgulho de Naamã era muito grande para obedecer ao profeta. Porque Naamã, ele se achava tão importante que ele não queria que o profeta lhe desse ordem, porque a ordem era ele quem dava. É tão tal que quando você lê 2 Reis 5 verso 10, você acompanha a história e vê que ele, o general Naamã, fica irritado, porque Eliseu não recebeu, nem abriu a porta. Eliseu mandou o moço com uma mensagem: fala para ele se lavar lá no rio. Aí o general falou assim: que é isso? Como pode? Esse cara nem mesmo abriu a porta para me receber, nem saiu para fora, ele mandou um mensageiro. O orgulho de Naamã estava muito grande. Então o profeta sabia que a cura verdadeira de Naamã não era exterior, era interior. A cura verdadeira na vida de Naamã não era por fora, era por dentro. Era necessário tratar o seu coração, era necessário tratar o seu orgulho e a sua altivez. Até falei de manhã que muitas vezes a gente vê doenças externas que eu acredito que são doenças que revelam aquilo que está no interior. Até dei um exemplo, de pessoas que têm muitas vezes o câncer,
E quando você vai analisar a vida desta pessoa, você pode observar, é uma pessoa amargurada, é uma pessoa que viveu a sua vida de mágoas, é uma pessoa que viveu de rancor, é uma pessoa que teve uma vida que não fala com o pai, com a mãe, ou com o irmão, ou com alguém, porque vive com tanta mágoa no coração, tanto rancor, amargura, que o organismo, para se defender, acaba gerando uma doença chamada câncer, que mata, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Pessoas muitas vezes amarguradas, sentem muitas vezes dores fortíssimas, isso já é um sinal de gastrite, de úlcera. Dores que vai no médico e passa remédio e não passa, porque não é natural, é espiritual. Há um despreocupar-se, há um quebrantar-se, há um deixar de lado e seguir em frente. Quem está entendendo? Há um quebrantar-se na mão do oleiro, Deus, para que ele faça um vaso novo, uma nova pessoa. Veja, que Naamã ele revela o que ele pensa. Ele diz assim: quem esse cara pensa que é? Nem me recebeu, me manda uma mensagem, e ainda manda eu tomar banho nesse rio, porque os rios de Tarsis é muito mais limpos do que esse rio poluído. Mas aí, o profeta sabia que não era o profeta que ia curá-lo, não era Jesus, não era Deus, mas era ele mesmo, porque ele precisava se livrar da lepra, mas ele só ia se ver livre da lepra se ele se lavasse. Tem coisa, meu irmão, que o pastor não vai fazer por você. Tem coisa que teu pai e tua mãe não vai fazer por você. Tem coisa que teu parente, teu irmão, teu vizinho não vai fazer por você. Tem coisa, eu vou mais longe, que Deus, Jesus e o Espírito Santo não vai fazer por você. Por quê, pastor? Porque tem coisas que é você quem tem que fazer. O profeta sabia que ele precisava ser quebrado como vaso na mão do oleiro. O profeta sabia que precisava quebrar o seu orgulho. Naamã precisava quebrar o seu orgulho, deixando o oleiro, chamado o Senhor Deus, renová-lo, moldá-lo conforme a sua vontade. É como se eu estivesse ouvindo o profeta dizer: Naamã, vai, vaso de Deus, quebre-se, vaso de Deus, lave-se no rio, vaso de Deus, quebrante-se diante do Senhor e deixe Ele fazer de ti um vaso novo. A posição social, o dinheiro, a riqueza dele, nada, irmãos, nada poderia curá-lo, porque seria necessário um quebrantar-se para Deus poder moldá-lo. E eu quero dizer para você nesta noite, a posição social, o salário, o cargo que você ocupa, o curso que você é formado, nada vale se você não se quebrantar para Deus e deixar Ele te moldar e Ele te fazer como Ele quer que você seja, do jeito que Ele quiser que você seja. Em João capítulo 9, verso 7, também nos mostra a mesma atitude do profeta Eliseu, já agora com Jesus. Jesus encontra um homem que era cego de nascença, e diz a Bíblia que Jesus diz para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. E a Bíblia diz que ele foi, lavou-se e voltou
estou enxergando. Igreja viva. Entenda, se para Naamã, que via, foi difícil, imagina para um cego, sem enxergar nada, como ele iria chegar ao tanque para se lavar. Jesus, irmãos, teve a mesma atitude do profeta Eliseu, ao dizer para aquele homem: vai e lava-te. A cegueira precisava sair daquele homem, mas ele precisaria ter a atitude de se lavar no tanque. Ele precisava recuperar a sua visão, mas ele precisava se lavar. Ei, Jesus quer restaurar a visão de muitos nesta noite, mas é preciso você se lavar, é preciso você querer, é preciso você tomar uma atitude de mudar a sua vida e Ele transformar a tua história. Há um ditado no mundo que diz: pior cego é aquele que não quer enxergar, não quer ver. Talvez você está com a motivação errada, talvez você está com a sua visão turva, você não está entendendo a sua visão, você está focando em algo, está pensando em algo, e Deus está dizendo para você nesta noite: cuidado com o que você está vendo, cuidado com a tua visão, ela está turva, hein? Melhora aí, lava-te, deixa eu restaurar a tua visão. Jesus quer restaurar a nossa visão. Quando precisamos de um milagre, quando precisamos tirar a cegueira espiritual de nossas vidas, precisamos lavar-nos, precisamos quebrar-nos, precisamos estar dispostos a ser moldados pelo Senhor. Não é só, irmãos, a gente achar: tá bom, eu fui para a igreja domingo, amém. Não, há uma necessidade de Deus sobre a tua vida, de você se quebrar, se lavar, para que Ele faça uma nova história em sua vida, e de você um novo vaso, um vaso de honra.